Mas você é tão inteligente para tanta coisa e por o que não te interessa, você não é. Os momentos que ele tem que ser confrontado, eu disse, tá bom. Mas você veio mesmo por quê? Você tá entendendo a importância, tá fazendo bem o tratamento, a terapia. Aí, quando o paciente é confrontado, ele sempre traz. Não, eu não posso ficar sem. Às vezes os pais perguntam, é TDAH? É TEA? É um atraso de linguagem? É o que é? O básico tem que ser avaliado. Sim. Então, o que o ser humano precisa para ele ter uma saúde mental? Todos nós. Dormir bem, comer bem. Então, a gente sempre pergunta para a mãe, como que tá a alimentação? E o excesso de açúcar? E o excesso de cafeína? Quanto mais cedo, melhor é para a criança e para a família lidar com aquilo. O luto que a gente vive, assim, de lidar com o diagnóstico e depois vem o alívio. Olá, famílias! Estamos aqui em mais um episódio do Pede para a Família, com conteúdo riquíssimo hoje, que nós vamos falar sobre o TDAH. Informação muito importante da pediatria para a sua casa, a sua família. E, para quem não me conhece, eu sou a Maíse, pediatra, mãe da Antonella, e estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Olá, pessoal, bem-vindos novamente. Então, para quem chegou agora, eu sou a Carolina, sou pediatra, cardiopediatra, pós-graduanda em psiquiatria da criança e do adolescente e mãe da Isabel e do Gabriel. E esse mês, que é o Outubro Laranja, nós escolhemos como tema o TDAH, né? Que está tão presente hoje no nosso dia a dia. E para complementar e tirar nossas dúvidas, nós convidamos duas pessoas especiais que são especialistas no assunto. Se apresentem para a gente, meninas. Olá, pessoal. Eu me chamo Angélica, sou psicóloga, sou neuropsicóloga e trabalho com saúde mental. Sou mãe do Tárcio e do Bernardo, um menino de 12 e um de 7. E vamos ver, né, o que nós podemos construir juntas. Isso. Olá, meninas. Sou a Mariana, sou psicóloga. Tem 2 anos que a gente está voltado mais para trabalhar com transtornos do neurodesenvolvimento. TDAH é um deles. Tenho TDAH e sou mãe. E nesse mês de conscientização sobre o TDAH, que muito se fala, mas pouco se sabe, eu sempre falo isso, nós escolhemos trazer um pouco sobre isso, mais informação para quem passa por isso ou quem tem dúvida, porque hoje em dia muita gente tem dúvida se tem, se não tem. Então, viemos aqui para trazer para vocês um pouco mais de informação. Ótimo. E não esqueçam de nos seguir. Entre na nossa página, curta os nossos vídeos e nos sigam, por favor. Lá no canal do YouTube, né? Já Isso tem aí. muita gente lá, muita informação legal. E para começar, meninas, nós recebemos perguntas, né, nas redes sociais, no YouTube, e a gente trouxe para cá para poder esclarecer muita coisa ali para as famílias, né? Então, nós vamos começar, assim, do básico, que muita gente pergunta o que é o TDAH. Explicar para a gente, né, o que significa o TDAH. Vamos lá, Angélica? Vamos, gente. Bom, TDAH é um transtorno, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. E o que essa palavra nos diz? Essa palavra nos fala que vai estar acarretando questões no desenvolvimento da criança, do adolescente e do adulto. Então, faz parte do desenvolvimento humano nós desenvolvermos habilidades relacionadas à atenção, concentração, memória. E o TDAH é um funcionamento diferenciado dessas funções cognitivas. Então, é como se fosse uma engrenagem cerebral, né? Quando alguma pecinha da engrenagem ou está mais lenta ou está com alguma sujeirinha, algo ali não flui tão bem. E o TDAH é quando isso acontece, né? Muitas vezes acaba afetando outras habilidades cognitivas, como a memória, como a inteligência. E muitas vezes o paciente tem isso tudo e não consegue se desenvolver. Eu costumo brincar, tenho um paciente muito querido, ele está com 19 anos, com QI assim, excelente, é 120, ele não chega a ter altas habilidades, com uma memória bacana, com bom desenvolvimento cognitivo, e ele tem TDAH. E aí, nós conversando que é como um bolo, ele está trabalhando em cozinha, ele está trabalhando como chefe.
que a gente pode ter o melhor ingrediente. Eu posso ter o melhor tipo de chocolate, a melhor farinha. E assim é o TDAH. Muitas vezes, eu tenho ótimos ingredientes, excelentes ingredientes, mas se eu não tenho uma forma que contenha, ali dentro o bolo não consegue crescer, ele não consegue se desenvolver. E o TDAH é um pouco isso. Muitas vezes os pacientes eles têm muitas habilidades cognitivas positivas, mas para que eles tenham um desenvolvimento eficaz na vida, eles precisam de alguma forma, algum nível de enquadramento, o que é muito difícil, né? Mas geralmente os pacientes já chegam percebendo essas dificuldades. Sim. E aí o enquadramento é o que a gente conhece, é o que chega até nós, né, gente? É o horário que é mais difícil, é a atenção que é mais difícil, é o prazo que é difícil, né? E quando a gente fala de criança, né, quando chega nessa fase aí, quando suspeita de um TDAH, os pais têm muita dificuldade de Sim. entender isso, de como funciona isso na vida da criança. Então, quando, às vezes, tem um diagnóstico, o que eu acho que é o mais difícil é até a família compreender a situação que essa criança precisa estar para que ela crie as habilidades para o desenvolvimento dela. Então, quando se tem um diagnóstico, que a gente fala aqui para as famílias, toda a família precisa entender a situação, né? E hoje a gente vive um meio de muito julgamento. Exatamente. E você acha que pode explicar melhor, né, Mariana, pra gente sobre isso. E acaba que dificulta para aquela criança, para aquele adolescente, que ele consiga viver naquele meio. Então, explica um pouquinho sobre essa interação familiar, essa necessidade da compreensão em relação ao TDAH. Então, como na minha época, na infância, não se falava muito sobre o TDAH, na verdade, não se sabia muito. O meu veio tardio, né? Então, assim, o diagnóstico. Como o meu já veio na fase adulta, eu lidei primeiro com a frustração de... Você começa a ver que você fica muito enquadrado ali, você começa a ver o que é personalidade minha, o que é do TDAH. Então, primeiro você lida com isso, né? Que vem essa frustração, fala... e agora? Quanto tempo eu perdi da minha vida, né? Quanto julgamento, porque hoje a gente escuta muito das mães, é a primeira coisa que eu escuto, mas meu filho é tão inteligente, mas meu filho é normal. Então, é a primeira coisa que a gente escuta, né? Que eu escutei muito da minha família, mas você é tão inteligente para tanta coisa e por o que não te interessa você não é, que no caso seria a escola, né? Que é mais difícil. Então, assim, são duas fases. Primeiro, a gente lida com a nossa frustração e o entendimento. E depois, as nossas famílias, que ainda é novidade para elas, entenderem isso. E respeitar, né, essa situação. Não que seja usado como muleta, mas a gente também está ressignificando aquilo. E as crianças, eu trabalho muito no consultório. Eu gosto de trabalhar com criança. A gente vê muito isso na sala de aula, a gente viu. E tem isso, tanto dos professores quanto dos pais, porque eu... Vou repetir, muito se fala, pouco se sabe a fundo. Então, mas fulano é tão inteligente para tanta coisa, mas não é TDAH. Isso é falta de correção, isso é excesso de proteção, é bem difícil. Tanto, por isso que a gente tenta levar, né, para ver se... E vocês, duas experiências, né? Você teve um diagnóstico tardio na fase adulta. Sim. E a Angélica, os pacientes dela, a maioria são adolescentes e adultos jovens, né? Geralmente, os adolescentes, eles que te procuram pedindo ajuda, ou ainda são os pais que levam eles para o consultório? A grande maioria, eles me procuram, né? Assim, apontam, sinalizam em casa, eu preciso de orientação, eu estou em sofrimento. E eu tenho paciente, assim, como eu trabalho aqui em Palmas há mais de 8 anos, tem todos os casos, né? Tem pacientes, assim, que desde os 12, 13 anos eu já solicitava, olha, pai, vamos fazer uma avaliação, vamos tentar investigar mais a fundo, não. Aí a resistência, né? Mas que agora, com o processo de avaliação formal, tem esse alívio do diagnóstico. Sim. As famílias têm esse alívio, essa Isso mudou, compreensão. né? Antes eles achavam ruim receber o diagnóstico. Hoje tem Sim. um alívio porque tem uma luz no fim do túnel. Mas um são caminho duas a se fases. seguir, né? O luto que a gente vive, assim, de lidar com o diagnóstico e depois vem o alívio. Porque, realmente, a gente tem muitas dificuldades que vem a nossa cobrança com a gente, igual a sociedade faz. Mas eu sou tão inteligente para tanta coisa, por que tem coisa que
é porque eu realmente, né, não tive que lidar com isso. Então, eu tenho muitas dificuldades ainda, apesar da medicação, apesar né, da ajuda, mas aceitar que o seu cérebro é assim, funciona de maneira diferente, depois você começa a entender que não existe mesmo um padrão certo. Cada um tem suas limitações e dificuldades, dependendo do diagnóstico. Mas, assim, tentando responder de forma mais objetiva. Claro, gente, que o adolescente ele vai ter momentos de resistência na terapia. Sim. E ele até fala, hoje estou com preguiça. Nossa, tia, porque a maioria chama assim, né? Hoje eu não queria vir, hoje eu estava deitado, eu estava dormindo, porque aí tem o sono, a desregulação. E aí, toda vez que eu confronto, assim, a gente acaba que vai levando, né? Ou com uma brincadeira, ou um riso. Mas tem alguns momentos que ele tem que ser confrontado. Eu disse, tá bom. Mas você veio mesmo por quê? Você está entendendo a importância, está fazendo bem o tratamento, a terapia. Aí, quando o paciente é confrontado, ele sempre traz. Não, eu não posso ficar sem. É super importante. Nossa, para mim mudou minha vida. Nossa, eu adoro vir aqui. De forma geral, eles entendem o ganho. Mas no cotidiano, é sim mais uma tarefa. Difícil. As terapias, muitas vezes, são adolescentes, são adolescentes. Né? Tudo que o adolescente tem, mais o TDAH. Mais o TDAH. E muitas vezes não é só o psicólogo, então o psiquiatra. Tem outras atividades, tem alguns reforços escolares também. Às vezes cursam com dislexia, com outras questões. Então, às vezes, são muitas terapias, tem o cansaço, né? Então, assim, cotidianamente, claro que a gente enfrenta alguns momentos de resistência. E é o nosso jogo de cintura, né? Às vezes, a intimidade com o paciente te permite relaxar uma sessão ou brincar. Tem pacientes que a cada 3 sessões, uma sessão é produtiva. Aí a minha frustração, né, que precisa ser trabalhada. Mas cada caso é um caso. Sim. Eu gosto muito de dizer assim, que apesar desse grande rótulo, é uma doença, um transtorno, né, muito individual. Sim. Cada um tem o seu funcionamento. E foi bom você pontuar, quando você chegou a citar da dislexia, que muitas vezes os pais perguntam, é TDAH? Uhum. É TEA, é um atraso de linguagem, é o que é, né? Então, eles se confundem, às vezes, com esses transtornos. Explica pra gente um pouquinho, Angélica, sobre esses transtornos e se eles podem estar conectados, né? Está o TDAH e um TEA, se está associado ou não. A gente tem hoje alguns dados que nos falam que o paciente com TDAH, o adolescente, ele vai ter no mínimo 2 comorbidades, 2 a 3. Então, mas na verdade, muitas vezes no processo diagnóstico, até para nós profissionais, naqueles casos mais acentuados, é difícil a diferenciação. Sim. Né? Mas assim, com o convívio com o paciente, com o trato, você vai vendo algumas questões que te sinalizam exatamente, né, qual é aquele transtorno. Mas existem muitas comorbidades, não só dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, como transtornos do humor, de quadros de ansiedade, né? Porque o paciente com TDAH, ele tem uma característica muito específica, que é a baixa estima. Como ele lutou a vida toda para alcançar os outros pacientes, as outras crianças, os pares, os colegas, ele já chega com uma baixa estima muito acentuada, com um processo de culpabilização, com um processo de sensibilização social, com uma questão de rejeição muito grande. Então, o primeiro momento é o momento de acolhimento. Assim, tem paciente que eu tenho vontade de pegar no colo, sabe? Eu digo, meu Deus do céu, que vontade de dar um abraço. Aí, às vezes, tem a questão do distanciamento, né? Mas é muito difícil não haver uma comorbidade. Ou não andarem juntas, né? Sim. E aproveitando, gente, para falar do diagnóstico, né? Para se ter um diagnóstico na adolescência ou na fase adulta, precisa ter sintomas antes dos 12 anos de idade. Sim. Então, a criança, ela já vem apresentando alterações do comportamento desde novinho, né? Na rotina, no comportamento, que chega muito no nosso consultório da pediatria. Mães desesperadas, muitas vezes. Então, quando chega ali na fase adulta, porque tem gente que assiste e fica pensando, será que eu tenho TDAH? Tem que perguntar aos pais, né, a família, como você era na infância, né? E a gente vai falar um pouquinho agora da infância. Quais as alterações que a criança ali, abaixo de 12 anos, vai apresentar para que um profissional no futuro possa fechar um diagnóstico, se você tiver um diagnóstico tardio, né?
E aí, quer falar um pouquinho, Mariana, das Eu alterações? gosto de sempre, assim, falar bem claro que o TDAH, ele não se desenvolve, tá? A gente nasce, como a Angélica falou, mas às vezes não fica tão claro. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, você já nasce com ele e ele vai te acompanha por toda a vida. O que pode acontecer é que através da terapia, medicação, você consegue, né, que é o ideal, se organizar. Então, muitas pessoas acham que na vida adulta, pela correria do dia a dia, pela pouca informação que se tem, eu comecei a ter TDAH, eu tenho TDAH. Não. Tem que vir desde a infância. E quais são os sinais? TDAH, como também a Angélica já pontuou, mas eu gosto de lembrar sempre, ele é muito associado aos outros transtornos. Se parece muito, a gente até na hora de dar o diagnóstico, às vezes, precisa ir bem a fundo mesmo. E na infância não tem como, já vem trazendo, você fala para mim, não, eu tive uma infância perfeita, eu era um aluno, mas na adolescência, não, então não. Porque não tem como, assim, pode demorar mais para apresentar, mas quando entra na escola, que são os primeiros desafios, longe dos pais, eles vão apresentar, que é dificuldade de seguir regras, dificuldade de se organizar. Então, às vezes, a criança é muito inteligente, mas ela não consegue organizar para fazer naquele tempo, para entregar naquele prazo. Então, não tem como uma criança se comportar como é o esperado, o padrão, tendo TDAH. Antes dos 12 anos, ela vai apresentar. Pode demorar mais um pouquinho? Pode. E pode vir associado, porque hoje em dia muito se fala de TDAH e TEA, mas a dislexia é o transtorno mais comum. E sim, pode vir um TDAH com dislexia. É muito comum. Então, é difícil falar assim, a criança vai ter isso. Eu também gosto de falar muito que cada indivíduo é único, apesar de um transtorno. Pode apresentar mais sintomas, pode ter algo associado. Então, depende do grau também, tem uns que tem mais leve. É bem complicado, assim, falar o certo, mas ela vai apresentar dificuldades. E lembrando que eles podem ser associados com desatenção e hiperatividade e impulsividade, ou ele pode ser predominantemente hiperativo ou predominantemente desatento. Então, não é porque uma criança não está destruindo o ambiente dele que ele não tenha, não é uma exclusão. Ele pode ser predominantemente desatento e ter uma hiperatividade mais contida, principalmente as meninas, nós vamos falar isso já já, porque que o diagnóstico é mais feito nos meninos, né? Sim. A gente vai falar disso, mas antes eu queria puxar para a Maíse, que ela atende muita criança, né? E hoje a gente está vivendo um desespero da sociedade quanto a muitas informações sobre educação, formas de educação, e os pais estão enlouquecendo. Então, às vezes, eles acham que a teimosia, que o não ouvir não. Mamãe mandou uma pergunta pra gente. Como que eu faço pro meu filho ouvir o não? Ele não consegue entender o não. Ele me desafia em tudo que eu faço. E o desafio faz parte do TDAH. Ele te desafia, né? Então, mas o que as mães, né, Ele das se crianças desafia com também. TDAH mais desabafam para você no consultório? É que, assim, primeiro que isso que você comentou é algo que vem com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, quando a criança está iniciando aquela fase de birra ali, que eu brinco que hoje está até mais precoce, né? Por volta de 11, 10 meses, ele já começa a se jogar no chão, ele já se encena, né? E aí os pais já começam a confundir. Será que esse menino tem algum transtorno? Primeiro começa aí. Aí, essa fase, o que eles fazem? É a fase que eles começam a abrir, subir, escalar, mexer em Jogar as tudo, coisas no jogar chão. as coisas no chão, arremessar, desafiar os pais. Aí os pais começam. Eu tenho certeza que ele tem um transtorno. Ele não é normal. Eu falo, ele não me escuta. Eu falo, ele não me escuta. Eu tô chamando ele e ele não responde. Ele é autista. Não, gente, calma, né? Então, eu falo assim, por isso que um bom acompanhamento e principalmente com um pediatra que tenha esse entendimento em relação ao desenvolvimento e principalmente aos transtornos do neurodesenvolvimento faz muita diferença. Porque também não dá para eu falar que é tudo normal, Exato. porque pode ser que realmente tenha alguma alteração e é uma fase onde ele começa a exacerbar os sintomas. Então, você tem que ter ali uma sensibilidade para você
conseguir identificar o que é normal e o que pode ser algo que está iniciando um transtorno no neurodesenvolvimento. Mas é um recado que eu quero deixar para vocês. Não adianta eu, em 30 minutos, 1 hora, ou até mesmo vocês em uma única sessão, em 1 hora, conseguir extrair informação se a família não passar. A escola, muitas vezes, durante o atendimento, eu pergunto, os pais olham e falam assim, não sei. Uhum. Então, pai, você tem que observar, você vai testar, você vai fazer isso para mim, você vai fazer aquilo para mim, para eu conseguir identificar se a criança está evoluindo ou não. Então, esse formato de observação que as famílias nos jogam para a gente, de tudo que vem acontecendo em relação ao comportamento e ao desenvolvimento, nos auxilia muito para dizer isso é normal para a fase ou isso não é normal. Opa, tá saindo da conformidade, tem alguma coisa errada. E não vai ser em uma consulta. E não vai ser em uma única consulta. Não tem como. A gente sempre tem que ver essa criança. Não dá para você, em uma única consulta, falar. Eu sempre falo, eu duvido quando chega um paciente para mim e fala, doutor, eu fui em um médico, ou eu fui, né, em um neuro, eu fui em alguém que falou que eu tenho, ou meu professor falou que eu tenho TDAH. Opa, uma única vez... sem entender todo o perfil, sem nada. Tem alguma coisa errada, vamos com calma. Esses diagnósticos, eu falo num todo agora, eu acho que vocês estão aqui mais, que lidam mais com isso do que eu ainda. Gente, é uma construção para você chegar num diagnóstico. Não é assim em uma única vez. Então, eu falo, muito cuidado com esses diagnósticos no primeiro momento. E o que a gente escuta muito é... Deixa eu conversar com você para você ver se eu tenho TDAH. É verdade. O teste da internet, né? Eu fiz um teste na internet ali. Mas o que eu gosto de orientar sempre aos pais é que se eles estão com dificuldade de acesso a um profissional da área da saúde, os professores da escola, que estão todos os dias, têm mais noção do que observar. Então, às vezes, na porta da escola, os pais conseguem também auxílio. Porque eu já vi muitas situações assim que o pai... mas eu tenho que observar isso, até o básico. Que os pais não conseguem, parece que aquela ferramenta não... A ansiedade das mães é tão grande que o diagnóstico chega antes da observação. Sim. E muitas vezes o professor auxilia. Não, mas aqui em sala de aula ele é super concentrado. Não, mas aqui ele consegue. Não, mas ele consegue obedecer. Não, então só um minutinho. Porque tem também a questão de ambientes diferentes, né? Então, para a questão do diagnóstico, analisar em ambientes diferentes é fundamental. E aí eu puxo o gancho aqui rapidinho, que é quando eu falo, aí vem para a parte que a gente estava discutindo aqui antes, a criança na frente da mãe. Exatamente. Gente, a criança na frente da mãe é uma coisa. A mãe virou as costas, Mas saiu. qualquer criança, tá? É isso que eu tô falando. Todas as crianças. Saiu. Eles falam assim, nossa, mas fulaninho é um anjo. Sempre. Aí a mãe olha assim, não tem lógica. Mãe, ele vai ter mais birra com você. Ele vai se jogar mais com você. Ele não vai... Você é o porto seguro daquela criança. Então, exatamente. ela só vai liberar as frustrações todas dela na frente da mãe. Assim, da mãe. Até uma certa idade é só a mãe. O pai presente, pode ser presente que for, mas ele enxerga a mãe como extensão dele mesmo. Então, minha mãe nunca vai me abandonar, ela é parte de mim. Então, quando a mãe chega, ele desaba todo aquele dia de frustração. Isso acontece em todos os lares, tá, gente? Todo. Normal. Diagnóstico ou sem diagnóstico? Com diagnóstico ou sem. E faz parte do desenvolvimento. Sim. Que bom, né? Que ele tem esse apego com a mãe, de confiar e liberar ali na frente dela tudo que tá incomodando, né? Que tá angustiando. Você citou sobre a escola e quando chega uma queixa dessa pra mim, eu falo da seguinte forma, eu falo, não fala nada com a professora. Deixa a criança começar a escola, espera uns 2 meses e eu falo, se ele tiver alguma coisa, a professora vai te chamar. Vai apontar. Vai apontar. Se ele não tiver nada, se dentro de 2 meses ela não te solicitar, a escola não te chamar, aí você marca
e busca um feedback. Gente, já foi vários dessa forma. E aí eles chegam, doutor, era eu mesmo que estava achando que tinha alguma coisa a mais. Então, realmente, precisa desse outro olhar. E às vezes a criança está ali naquela convivência só a mãe, o tempo todo. Mudou de ambiente, chegou novos integrantes. Ele começa a ver um outro olhar e o comportamento dele muda da água para o vinho. Sim. Mas- E a gente sabe, né, que as nossas mães hoje, da era moderna, são muito sobrecarregadas, né? E aí, essa mãe ansiosa, cansada, sobrecarregada, acaba também gerando vários ciclos viciosos naquela relação e fica uma relação bastante contaminada, com o estresse da própria mãe, né? Sim. E a gente cansa de ouvir essa frase da criança relaxar quando a mãe está presente, quando com frustração, né? Todo mundo comenta, ele estava ótimo, a mãe chegou... E É a um mãe... meme engraçado, que o pai chega, o menino, ai, papai, abraça. A mãe chega, ele cai no chão e começa a chorar, vocês já viram? É isso. É isso, gente. Não, eu queria puxar um outro ponto aqui que acontece muito no consultório, é que, às vezes, o que acaba atrapalhando os pais e causando um diagnóstico tardio. Os pais se veem muito na criança, então, eu falo... mas a minha fala foi tarde. Então, puxou a mãe. E Eu sou muitas agitada vezes... também, Exato. sempre fui. E Eu era muitas vezes birrento. acontece de Exatamente. sair a mãe e o filho com diagnóstico, tá? Sim. O pai e o filho com diagnóstico. Porque lá atrás nós falávamos em diagnóstico. Então, hoje em dia é muito comum. O pai vai levar a criança e leva um susto porque ele começa a ver que o comportamento dele também não é normal. Os atrasos dele não é que seja normal, mas dentro do padrão esperado. Não é. Então, é o que a Mais falou. O ideal é um acompanhamento. Não deixe procurar, porque também quanto mais cedo, melhor é para a criança e para a família lidar com aquilo. Para a criança ter menos frustrações, ter menos danos, menos sofrimento. Isso que você falou é bem bacana, né, Mari? Hoje a gente sabe que tem até uma proporção aí, cerca de 30%, envolvendo a hereditariedade nas causas, né? Então, é interessante isso que você falou. Às vezes, você está atendendo o adolescente ali há algum tempo, a hora que você conhece os pais, você pensa, nossa, Igual. meu Deus. É igual. Aí, como que você faz para orientar? Olha, vamos tentar estender um acompanhamento para essa família. Porque o pai começa a se ver muito na criança, né? Então, a gente começa a mostrar que isso também não é o padrão. Porque, assim, cada criança tem o seu tempo, mas dentro do marco de desenvolvimento. Então, meu filho falou um pouquinho depois, tudo bem, tá dentro do esperado. Mas se passou do esperado, tem que ter esse alarme, né? Saber que realmente não é brincadeira. Não é porque a gente fala de diagnóstico que tudo pra gente é diagnóstico, não. Mas a gente quer diminuir o sofrimento que tem causado tantos danos. E assim, na parte da pediatria, sempre que chega um paciente, né, pra gente com essa hipótese, a gente fala que o básico tem que ser avaliado. Sim. Então, o que o ser humano precisa para ele ter uma saúde mental? Todos nós. Dormir bem, comer bem. Então, a gente sempre pergunta para a mãe, como que tá a alimentação? E o excesso de açúcar? E o excesso de cafeína? Porque hoje crianças de 2 anos tomam café, refrigerante, chocolate, Coca-Cola de mamadeira. Então, assim, eu sempre pergunto, como tá a alimentação? Aí eu faço aquele recordatório. Então, a mãe tá em dúvida, o que ela tem que olhar? A alimentação do filho como tá, o sono, se o sono tá regular, e o TDAH, apesar de você fazer a rotina certinha, ele não tem um sono bom, ele tem um sono muito irregular, faz parte, mas as crianças que não têm transtorno, regulou a casa, tem um artigo que fala, se a casa inteira dorme bem, a partir do momento que a casa inteira dorme bem, 60% dos sintomas do TDAH desaparecem nas crianças. Então, era um sono irregular, não era um TDAH. Então, alimentação, atividade física e sono regular. Gente, atividade física é importantíssimo em todos os aspectos das crianças, adolescentes, adultos, mas as crianças precisam da atividade física e hoje elas estão no excesso de tela. Então, o que acontece? Um sono ruim, excesso de tela, liberando dopamina, hormônios, etc. Excesso de açúcar e a gente quer que uma criança hoje tenha um comportamento de adulto. Que ela chegue num restaurante que a gente tá um monte de adulto conversando assuntos que elas nem entendem, sente na mesinha e fica assim. Gente, isso não é comportamento de nenhuma criança. Então, assim, hoje a sociedade não quer que a criança seja criança
e o básico tá tudo errado. Então, você arrumou o básico lá, o pediatra foi, arrumou a alimentação, regulou o sono, atividade física. Aí você começa a avaliar se ele tem TDAH. É porque a Carol fala, né? Mas o TDAH, assim, sendo bem direto, é a baixa de dopamina, né? Então, o TDAH tende a procurar os prazeres imediatos. O que que é os prazeres, o que que são os prazeres imediatos? O açúcar, a tela, Adrenalina. a adrenalina, os desafios, né? Então, É aquela criança que a vive cafeína. cortada, machucada, porque ela quer pular do alto, do sofá, do muro. e ela subir na tem árvore. pouco ânimo para fazer aquelas obrigações, então ela começa a procurar cafeína, a procurar o energético desde muito cedo. Então, essa baixa de dopamina acaba trazendo isso tudo, que piora o TDAH. Eu quero voltar um pouquinho no ponto que a Carol falou, porque, assim, muitas vezes as famílias ficam buscando diagnósticos, Sim. medicações, mas não quer fazer o básico. E o básico dá trabalho. Dá trabalho. E o básico é difícil. E ter um diagnóstico e usar uma medicação, às vezes é mais fácil. Mas, gente, não é por Inicialmente, aí. né? É isso que eu ia falar, não é por aí. Não é isso. Você está indo pelo caminho errado. Então, faça o básico bem feito. Regula. Quando a pessoa vem falar comigo de sono, que eu acho que hoje é uma das queixas, assim, no consultório da pediatria mais desafiador, assim, para a mãe, eu falo, gente, não adianta você não ter rotina, não adianta você não ter horário e alimentação. Gente, uma coisa está ligada com a outra. Como é que você quer que a criança dorme se você está deixando a criança na tela o tempo todo antes de dormir? Tem mãe que Como fala que assim, o doutor, cérebro ele vai não desligar? dorme antes das 10. Eu falei, e o resto da casa? Não, a gente dorme 1 da manhã. Eu falei, não vai dormir mesmo sabendo que a casa inteira tá vendo um filme, tá brincando, tá... Não vai, a casa inteira tem que dormir. Nem que seja para ele pensar que a casa inteira vai dormir. Você vai apagar as luzes, você vai deitar do lado dele, ou se ele deitar na caminha, beijo, mamãe tá indo dormir. Você coloca seu pijaminha, vai para sua cama. Aí depois você quer assistir um filme, uma série, quer estudar, que no caso eu estudo quando meus meninos dormem. Então, aí tudo bem, mas eles pensam que a casa inteira tá indo dormir, porque eles não têm maturidade de pensar assim, eu sou criança, eu tenho que dormir, meu pai e minha mãe são adultos, eles podem ficar acordados. Então, é a rotina, né? É o exemplo. Eu brinco que depois que a gente vira mãe, a gente tem 2 sonos. Você dorme o primeiro cochilo para fazer os meninos dormir. Aí você desperta, opa, agora eu vou viver. Vou né? estudar, vou vou tomar comer, banho. vou tomar banho. É. E eu já vivi isso. Eu cheguei para deitar e aí eu não tava de pijama. Aham. Mãe, mas essa roupa não é de dormir. Aonde você vai? O que você vai fazer? Então, olha o tanto que influencia o exemplo ali seu para o seu filho. Se você não escovar os dentes, se você não vestir o pijama, se você não mostrar que o ambiente está seguindo aquilo ali, ele não vai. Aí eu entro na mesma questão das birras. Como que entra uma questão de birra? Olha os pais, como que é. Como é que é o comportamento dos pais dentro de casa? Eu sempre falo, a criança é o espelho dos pais. Até porque a casa é o mundo da criança, né? Exato. É aquilo ali que ela conhece. Então, eu sempre falo, não tem como você corrigir uma criança e ensinar a respeitar as pessoas se você não respeitar ela, de certa forma, né? Como é que você vai ensinar para não bater e não morder se você bate nela? Se no mundo dela aquilo é normal. Então, isso é muito difícil. Isso que a Mari traz sobre a dopamina, voltando um pouquinho, é o que eu mais vejo em consultório com adolescente. Porque muitas vezes são diagnósticos tardios, a grande maioria, né? E esse cérebro já está muito acostumado com a gratificação rápida. E isso, assim, no adolescente é um risco muito grande. Porque aí aparece tudo, né? O cigarro, a droga, a bebida, a velocidade. Os viciados, né, os falam carros. que é bem alta a taxa de TDAH. É muito maior, né? E então, assim, o tanto que é difícil a gente fazer esse retorno. Então, quando você pode começar na infância a ensinar a criança que algumas coisas, a gratificação, ela não é imediata. Desde uma leitura, o momento do estudo, né? Assim, essa postergação do prazer, a postergação do resultado que você busca é muito importante, é fundamental, da recompensa, né? E vou pontuar mais, deixar as crianças arcarem com as consequências, né? Exatamente. Então, assim, a gente tende muito, principalmente nós mães, a proteger os nossos filhos, né? Então, assim, a criança
depois vira um adolescente que vai fazendo e não sabe as consequências disso. Então, não sabe o preço do prazer imediato, né? E aí a coisa vai complicando. Eu não sei se vocês lembram dessa fase, mas acho que a Carol também vai lembrar. A gente viveu aí uns 10 anos atrás aquele comportamento, aquele desenvolvimento que você não poderia falar não para a criança, porque a criança ia se frustrar. Medo, né? A educação positiva. Então, e nós estamos colhendo os frutos dessa educação agora. É porque respeitosa é diferente de positiva. Exatamente. E as pessoas não conseguiram entender o que é uma educação respeitosa do que uma educação positiva. Sim. Então, gente, é normal dizer não e a pessoa se frustrar. É normal você esperar um choro. Hoje a gente vê o quê? As famílias não toleram choro. As famílias não toleram birras. E faz parte, eu falo com os pais. Teve um pai que falou comigo, e inclusive isso hoje no consultório eu achei o máximo. Ele falou assim, doutora, ele estava numa birra daquelas, terrível. E aí estava rolando na sala. Sabe o que eu fiz? Rolei junto com ele. Ele olhou para mim com uma cara e levantou. E desde esse dia em diante, nunca mais ele birrou. Então, eu não sei se ele olhou e achou estranho eu fazer... ou o que foi. Então, gente, as crianças, eles têm esses comportamentos. Eles estão aprendendo a identificar os sentimentos também, né? Eu trabalho muito isso com meu filho desde sempre. A ensinar ele a identificar os próprios sentimentos. Até a gente que é adulto tem dificuldade. Então, eles estão aprendendo a lidar com o mundo agora. A gente que é adulto tem dificuldade, né? Então, assim, a gente não deita no chão, mas quantas vezes a gente não faz, né? Uma birra de forma diferenciada. Então, assim... tem muito isso, né? O adulto quer uma criança exemplar, mas a criança está conhecendo o mundo agora, nem ela sabe o que está acontecendo ali. Eu acho que a gente tem que incentivar a trabalhar as emoções, a entender o comportamento do que é normal e do que pode estar fora da normalidade, para quando chegar a pensar num diagnóstico, que essa família esteja preparada, porque o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Gente, um diagnóstico tá tudo bem. Tá tudo não bem. quer dizer que seu filho não é normal, porque eu tenho, assim... mas meu filho é normal. Tá tudo bem, gente. É normal também, porque todo mundo... Às vezes não tem um diagnóstico, mas todo mundo tem suas dificuldades, suas limitações. O importante é trabalhar com isso. E trabalhar as habilidades. Muitas vezes, a gente vê o quê? As pessoas querendo trabalhar as falhas. E não é por aí. Vamos trabalhar as habilidades daquela criança e vamos fortalecê-las. Deixa aquilo que é difícil de lado e vamos trabalhar as habilidades. Então, quando a família começa a entender isso daí, vocês com certeza lidam com isso muito mais que eu. Vocês veem o tanto que aquela criança evolui, o tanto que ela vai progredindo, principalmente o adolescente. E assim, as famílias ficam em dúvida quando procurar ajuda, quando a escola recorre, né? Ou então quando a criança é agitada, né? Quando procurar ajuda? Doutor, no consultório eles me perguntam muito, será que eu já vou no psicólogo? Será que eu já vou no psicólogo? Aí eu pergunto para a criança, quando ela consegue responder, ou para a mãe, eu falei, o quanto isso está impactando a vida dele? Porque as crianças com TDAH, elas têm dificuldade de socialização, ela começa a ser excluída na escola, começa a ser isolada, por isso a autoestima também baixa. Não, nem sempre, mas a maioria, eles têm dificuldade porque eles não conseguem, às vezes, conectar no assunto que os coleguinhas estão. Então, ele fala coisa nada a ver, ou ele fala muito, ou ele fala alto, os colegas já vão... Então, assim, depende do caso. Mas eles vão se sentindo, assim, meio excluídos, ou então eles não querem ir porque eles têm vergonha, porque a professora vai perguntar do exercício, eles não vão conseguir. Então, fala assim, quanto está impactando a vida dele? Ele está sofrendo no ambiente escolar? Aí a mãe, tá sofrendo. Falei, então, passou da hora de procurar ajuda. Né? Porque não é só uma questão de hiperatividade, é um sofrimento. E a mãe, como ninguém, ela sabe quando o filho, né, tá passando por isso. E eles perguntam assim para mim, doutora, quantas sessões? Exatamente. Mas eu preciso rápido do diagnóstico. E aí, explica um pouquinho para eles como que funciona. Porque não é assim, a gente não vai limitar quantas sessões. Né? Como é feito o diagnóstico, né? Para ficar mais... Exatamente. O diagnóstico ele é feito por um profissional da saúde, médico, pediatra, psiquiatra, neurologista, com auxílio do psicólogo, do neuropsicólogo, né? E aí são as baterias de testes. Então, assim, só o processo diagnóstico bem feito, ele demanda no mínimo 10 sessões. Então, assim, são muitos testes. Hoje a gente tem realmente, assim, uma
uma ampla bateria de testes. Então, o psicólogo vai montar também de acordo com aquela criança, né? Geralmente, ele vai iniciar aí com os testes mais conhecidos, um VISC, os testes que vão estar testando aí inteligência, e a partir daí ele vai ter o norte de quais testes ele vai seguir usando para ir definindo e trazendo as hipóteses diagnósticas. Para, por fim, estar discutindo com o profissional que está acompanhando, o pediatra ou neuropsiquiatra, o diagnóstico fechado. Né? É fechado no sentido assim, de final, naquele momento. O laudo. Um laudo médico. Mas com relação ao acompanhamento, aí, assim, em diferentes fases da vida, são diferentes formas também de abordagem, porque são diferentes dificuldades. Né? Mas, assim, uma coisa que eu escuto muito, vai tomar remédio para o resto da vida, vai ter que ir ao psicólogo ao resto da vida. Não. Muitas vezes, o paciente passa por um processo de adaptação, consegue algumas coisas, tem algumas importante o diagnóstico precoce, né? Exatamente. Passa um tempo sem o acompanhamento, depois volta para fazer outra forma de acompanhamento. Então, vai dependendo muito de cada fase da vida, de cada dificuldade, de cada demanda. Mas tem uma coisa que você trouxe que eu achei bem legal, que é a questão do não. O quanto é difícil para nós dizermos não para essas crianças. E uma das técnicas mesmo que são orientadas para o tratamento é a negociação. Mas eu sempre coloco para os pais, gente, a negociação ela é prévia. Não é você dizer não, e a criança, por favor, tá bom, sim, faz, logo. Aí não é uma negociação, aí a criança te venceu. Né? No estabelecimento dos contratos, das rotinas, dos acordos em casa, é importante você ter essa flexibilidade e essa negociação. Bom, então vamos fazer assim? Vai ser isso? Vamos estabelecer isso? Ok. E aí, a partir disso, você precisa manter. Porque o que é mais difícil com essas crianças é manter. E é o que elas mais precisam, dessa estruturação de rotina, de horário, essa constância, né? Seja nos estudos, em casa, enfim, todas as atividades. Rotina é muito Então, quando as pessoas trazem isso da negociação com o paciente TDAH, eu sempre falo, gente, mas assim, não é no decorrer do processo, não. Porque as dificuldades, elas são diárias, elas são 1000. É antes, né? E aí, depois, cabe aos pais realmente manter. Uma vez que você sabe que você está naquela linha de tratamento, que essa foi uma escolha sensata, feita junto ao paciente, até mesmo a criança, ela consegue dizer qual atividade física ela consegue agora, qual é a preferência, qual a forma de tratamento, qual tratamento ela não sente como produtivo, qual a opção. Mas a criança, ela não é soberana, ela não pode escolher, né? Eu tive um conhecido que o filho tem TDAH, e eles moravam em apartamento. E era um transtorno. Nossa. Era um transtorno. Ele destruía o apartamento, uma irritabilidade absurda. E assim, na escola, indo super mal. E eles mudaram para um local que ao ar livre, que tem muita coisa para fazer, que tem muita atividade física e livre. Eu falo assim, eu brinco que ele se sentiu igual um passarinho. Gente, ele mudou o comportamento da água pro vinho. Nem parecia a mesma criança, que eles se queixavam de tanta irritabilidade, de tanta coisa que ele fazia, de tanta alteração comportamental, dificuldade na escola. Então, é uma coisa básica, entre aspas, porque a família teve que, né, fazer toda uma mudança ali de casa, de local e tudo. Mas eu falo tanto que a atividade ao ar livre, deixar essas crianças livres, sem que eles se sintam presos ali em algum local, faz a diferença. Então, assim, atividade física, a Carol já disse, gente, criança precisa fazer atividade física. Isso aí, eu brinco que é igual medicação. Tendo diagnóstico ou não, né? Tendo diagnóstico ou não. Por quê? Aí, sem diagnóstico, a gente já puxa pela questão da ansiedade, pelo consumo da tela. Então, assim, isso daí, gente, no dia a dia hoje, se a gente não começar a voltar lá atrás e realizar o básico bem feito, infelizmente, a gente está indo pelo caminho errado. Exatamente. E nas escolas, né, que a Especializa é focada nos transtornos nas escolas. Então, a gente está tendo uma experiência muito grande ali no dia a dia desses alunos. Ontem eu até recebi uma paciente que foi para cardio, porque a professora, a escola, mandou um laudo que ela estava fazendo muito xixi. Como ela fez uma cirurgia cardíaca há uns 5 anos atrás, eles acharam que podia ser do coração. Então, ela vai no banheiro toda hora fazer xixi. E aí a mãe me levou o laudo. Falou, doutor, eu vim saber se isso é da cardiopatia, do coração dela, né?
E aí eu fui perguntar pra ela, falei, mas ela faz o xixi ou ela só sai da Só sala? vai passear. Não, doutora, diz que ela senta lá, faz umas gotinhas, Isso, volta e tudo e tal. Eu falei, em casa ela vai muito no banheiro, porque a gente tem que investigar diabetes e outras coisas, né? Não, em casa não, ela vai uma vez à tarde, uma vez à noite. Mas na escola é 3, 4 vezes por aula. Eu falei, olha, não é coração não, mas a gente tem que investigar outras coisas. Então, um dos sinais é esse, sair muito da Quando sala. eu tomei remédio pela primeira vez, medicação para o TDAH, eu falei, quê? É assim que vocês pensam, esse silêncio? Vocês conseguem... Que eu assisti uma aula completa. Eu assisti uma aula completa, você ia ao banheiro 10 vezes. Porque você não quer ir ao banheiro. Você tá com angústia de estar ali. Porque você não tá prestando atenção. Você não tá ouvindo uma palavra. Então, pra mim, você tá sentada há 2 horas, passou 15 minutos. Porque eu não tô ouvindo nada, então eu tô sentada ali, né? Você não tá prestando atenção. Então, a primeira vez que eu tomei, já estava na faculdade, que eu ouvi uma aula inteira, eu falei, não é possível que isso é possível. Muito bom, né? É, Nossa, é alívio, assim, né? É um alívio. É desesperador. Então, eles vão muito ao banheiro nas escolas, eles não conseguem assistir uma aula completa, eles começam uma atividade, para na metade, começa outra, para na metade, brinca um pouquinho com esse grupinho de amigos, brinca um E pouquinho as pessoas com aquele levam muito grupinho. pro pessoal, é porque você não tem interesse na minha vida, você não tem interesse na minha... Não, gente, mesmo se eu tiver interesse, vai durar 20 minutos minha atenção, não É, fica. eles têm uma atenção bem reduzida. E aí vai incomodando, né? O professor Sim. atrapalha o andamento da sala. Até os coleguinhas, amigos, porque é. ele fala na hora que não pode. Ele sai, ele volta, ele atrapalha essa atividade em grupo, ele vai para outra e ele não quer nenhuma. E aí na hora da prova, ele não lê a alternativa inteira, ele já Não. responde da primeira frase. Aquele Enem lá que é... Ih, O Enem. Então, eles Primeira têm um turma. tempo de prova aumentado justamente Sim. pela dificuldade. Então, assim, geralmente os relatos dos professores são esses. E ele é taxado como um aluno desinteressado, como um aluno que não quer nada com nada, né? Pela família que não tem entendimento. E ele já vai levando esse rótulo aí. Ah, então Quando já chega que eu na sou adolescência. rebelde mesmo, não quero nada com nada, eu vou assumir isso aí. E ele chega na adolescência para você E e ele já acredita nisso, porque ele não tá ouvindo nada, ele não tá prestando atenção. Ele não gosta Se vê de estar ali, esperto né? pra tanta coisa. Então, ele veste esse papel. E aí vem a famosa frase, eu não gosto da escola. É, Ai, gente, que é uma... Eu não gosto de estudar. Eu não gosto de estudar, eu odeio ler, né? Essas frases que chegam pra gente lá na adolescência, assim, que aí você vai desconstruindo. Há pouco tempo eu trabalhei com um adolescente, ele tem 14 anos, aquele livro, Meu Primeiro Gol, o Gol, Ah, eu já... e ele nunca havia conseguido ler nenhum capítulo, assim, e nós trabalhando a importância dessas questões, e, gente, quando ele conseguiu ler o primeiro livro, mas nós lemos junto, em consultório, porque é um livro muito ilustrado, e é um livro, né, assim, para essa população infanto-juvenil, e fala muito de futebol, que é a paixão da vida dele. E a hora que ele conseguiu ler o primeiro livro, foi muito emocionante, assim, porque ele conseguiu ler todo para ele, para mim. Ele disse, nossa, tia, eu não sabia que eu gostava, Não, mas ler e eu gosto. entender, porque Ler e a gente lê e não tá ali. É, e leia, entendi, e começou a me contar. Ele disse, eu nunca havia conseguido ler um livro. E ele nunca imaginou que ele fosse conseguir, eu nunca achei que eu fosse conseguir. E aí a emoção, assim, muito, muito bacana, né? A Por isso que conquista eu- mesmo. Por A isso gente que o até recebeu uma tratamento... pergunta, foi bom puxar o gancho. Mamãe perguntou por que que meu filho tem TDAH e ele não gosta de ler. Tem relação? A mãe perguntou. Tem, Ah, ele com não tá certeza, vendo nada né? que ele tá lendo. A concentração, precisa de concentração para ler, né? A atenção prolongada está prejudicada, a memória de trabalho vai estar prejudicada. Então, uma série de situações, além da distração, né? Qualquer fator é fator distrator. E a gratificação a curto prazo, que na leitura você não tem. Sim. Então, vai realmente nadar contra a maré para eles. É muito difícil. Eu gosto de deixar sempre assim, eu sempre falo isso, a importância do bom profissional. Ah, às vezes é mais caro, gente, pelo amor de Deus, tem diagnóstico errado demais, assim. Às vezes para o TDAH, o que é TDAH, e, né, então isso atrapalha muito a criança, o desenvolvimento da criança. Então, às vezes vale a pena o sacrifício, sim, por um bom profissional, por um bom diagnóstico. E depois a gente, né, a família vai vendo, mas, nossa, a importância de um bom profissional. Isso Foi não bom posso você deixar de trazer isso, Mari, para a gente já finalizar também aqui. E é uma pergunta, assim, que é muito comum. Com que idade se dá o diagnóstico de TDAH?
É uma pergunta que chega muito, né? Hoje em dia, cada vez mais precoce as intervenções do neurodesenvolvimento, no neurodesenvolvimento, né? Às vezes sem diagnóstico, mas com as dificuldades. Com né? as dificuldades. Mas aí o profissional pediatra é quem começa nos alertando para que já existem sintomas, né? Para que já está em andamento. A partir dos 7 anos, você já começa ali a ter realmente um norte. A Sociedade Brasileira de TDAH, ela fala que a partir dos 7 anos você já pode trabalhar diagnósticos. Hoje a gente tem diretrizes que trazem isso mais cedo. Tem também um comércio aí, né? Mas eu penso que a criança ela está em desenvolvimento desses processos de atenção. E esse filtro neurológico que vai filtrar a qualidade da atenção para ela poder ter uma atenção mais focada, ele se desenvolve a partir dos 6 ou 7 anos. Então, acompanhamento com pediatras fundamental. Geralmente, a gente sempre orienta as famílias a manter o mesmo profissional, a conversar essas questões na consulta, para a partir daí o profissional vai trazer uma orientação mais segura. Então, geralmente, começa pelo profissional pediatra. E aí, depois, na adolescência, os diagnósticos já tardios, né? Que aí, o diagnóstico tardio, gente, sempre vai trazer um sintoma... A gente fala do TDAH, né? Em nível inicial, médio e acentuado. Então, também já vai trazer um mais acentuado, porque tem já as consequências desse processo. Comorbidade, né? Não tem como Comorbidade chegar já assim. surgindo. Não tem como. E só lembrando, assim, os dados, né? Hoje, 1 a cada 20 crianças tem um diagnóstico de TDAH e para o adulto, 1 a cada 40, né? É um número muito alto. Muito. E a gente tem que ficar atento nessas questões também, né? Para não passar. Porque também a gente sabe que se começar na infância, ele já estimular, já cuidar das dificuldades, já começar uma terapia, só 15% chega na fase adulta com sequelas do transtorno. Exatamente. Doutora, Então, é um vocês número duas. baixo. Só pontua pra gente. Cada criança tem seu tempo? Assim, cada criança... Nós, no consultório, nós seguimos os marcos do desenvolvimento, né? Que ele é... pela OMS, no mundo todo, a gente segue os mesmos marcos, bonitinho. Então, a gente avalia o limite de cada coisa que a criança tem que ter habilidade naquela idade. Então, meu filho tem 1 ano e meio, ele não tá falando nada, nem uma palavrinha. Ele Nem tem mamãe, atraso. rapaz. Ele tem atraso. Ele não tem tempo mais. Talvez ele não meu tenha filho tem 1 transtorno. ano, não fala nada, mas a vizinha fala. Não, mas ele ainda tem 6 meses, então ele tem um tempo. Meu filho tem 2 anos. O priminho já fala 3 palavrinhas, 3 frasezinhas. O meu não fala nada, doutora, só mamãe, papai e vovó. Ele tem atraso? Ele tem atraso. Então, assim, a criança, ela tem um tempo até o limite do tempo dela. É porque, às vezes, os pais querem que eles sejam adiantadinhos. Às vezes, um irmão falou mais rápido que o outro. Mas o pediatra, ele vai seguir os marcos. E, a partir do momento que ele liga o alerta, ele já vai começar os estímulos, porque... tem muitas questões que envolvem um atraso, não é só o transtorno. Então, aí a gente vai começar os estímulos certos para aquele atraso e ver se a criança responde ou não. Então, essa pergunta eu falo que atrapalha muito a nossa vida. Cada Sim. criança tem seu tempo, é um perigo. Tem dentro do marco de Tem desenvolvimento. dentro dos marcos, que é o mesmo tempo de todas as crianças do mundo. A sua criança não tem um tempo diferente do resto das Exato. crianças. E uma outra coisa que a gente escuta é: meu pai falou com 4 Exato. anos, minha mãe Exatamente. falou com 3 anos. Tá tudo bem, né, Aham. doutora? Não tá tudo bem. Pra ninguém. Pra ninguém, nem pra eles e nem pra Eu brinco você. quando a mãe falou assim, não, meu marido também falou com 5 anos. Eu falei, então traz ele. Vamos fechar o diagnóstico. O que eu falo muito, gente, em consultório é assim, toda projeção é perigosa. Chega aquele pai, eu não gosto de futebol, eles não vão jogar, eu não vou colocar meu filho no futebol. Não projete isso, isso é seu. Ou às vezes a mãe, eu nunca gostei de estudar, ele também não vai gostar. Exato. Gente, isso é um crime. Deixa a criança ter a sua liberdade, o seu desenvolvimento, criar suas estratégias de vida. Sua personalidade. A sua personalidade, deixa a criança livre. Eu acho assim, toda projeção, ela é tão nociva, e a gente escuta isso todos os dias, o quão limitante as projeções são. Sim. As nossas São as expectativas, crenças, nossa, eu quero ter essa profissão, mas o seu filho é outra pessoa. Exato. Então, ele tem direito a experienciar esse esporte, a experienciar uma educação de qualidade. Não é porque você não gostou, porque você não tem prazer com aquilo. Mas, Porque assim... você não teve, né? você Porque não mudou teve. muito as informações. Mas é impressionante, gente. Assim, eu acho que eu A gente nunca se recebi projeta, né, os filhos.
uma dupla mãe e filho, pai e filho, sem a projeção presente ali e trazendo uma consequência negativa. Limitando. E, às vezes, áreas que você precisa desenvolver com aquela crença rígida de anos. Sim. Tá? Mas, tia, meu pai também não gosta de ler, não. Não, tia, meu Porque, pai além não- de tudo, não você pinta. passa suas crenças limitantes para Limitantes pra E ela criança. arrasta aquilo. É. Exatamente. E o tratamento, hoje fala-se muito assim, né, na psiquiatria. O primeiro passo é a psicoeducação, é a pessoa se conhecer, ela saber os limites dela, e ela saber como transitar. Eu falo muito, o TDAH ou qualquer transtorno, ele não é um ponto final, ele é um começo. Descobrir o TDAH, eu sei o Qualquer caminho que eu tenho que diagnóstico, trilhar. Então, assim, o diagnóstico é o ponto inicial, então ele vai se autoconhecer. Segundo passo, instrução, orientação parental. Se a família não mudar, se a família não entrar no tratamento, Compreender você também. pode levar no melhor psicólogo do planeta, não vai evoluir. Então, é psicoeducação, orientação parental e a terapia, né, associada. E aí o remédio vem ajudar. E aí eu ia falar Mas- agora, a medicação sozinha, ela não faz milagre. Mas tem muito pai e mãe que tem muita resistência à medicação, gente. Muita. Então, assim, Eu acho que tudo tem as suas indicações, Isso. né? Ok, tá na hora de usar a medicação, ok. Mas ainda a gente vê uma resistência muito grande dos pais em relação à medicação, mas a gente tem os dois extremos. É. E tem aqueles que quer usar uma medicação e para resolver logo. para resolver logo e que também não vai resolver. Sim. Porque ele demanda tudo isso que a Carol É um acabou de falar. É um complemento. complemento, é uma cascata, uma coisa está associada à outra. E eu falo sempre assim, ninguém gosta de passar medicação, mas medicação não é saudável. Mas e a vida que você tá levando? Exato. Então, assim, qual dano é maior? Às vezes você não quer medicar a criança, mas lá na frente você vai ter um filho viciado, você vai ter um filho com transtorno, um filho depressivo. Então, assim, tem que confiar no profissional que você tá levando. É. Leve um bom profissional e confie. Porque É importante ver. A gente falou isso no Pede para a Família hoje mais cedo. Ver se o médico ele é especialista Exato. em criança, em adolescente. É muito diferente a abordagem de um adulto e de uma criança. Ver se é um neuropsicólogo. Exato. Ver se é uma pessoa que tem experiência, né? Antes de ir pelo, talvez, porque alguém foi, ou pelo mais barato. Ou... Então, assim, entender o profissional. Pega o feedback com quem já foi. A Maísa é sua pediatra? Como que é? Pergunta, né? Você tem que confiar. Senão, o tratamento, né? Ainda mais o psicólogo. Você tem que É. casar com o psicólogo. Você Exato. tem que adorar ele. Porque se você não gostar dele, nada que ele falar, ainda mais adolescente. Tudo que ele falar, ele vai ao contrário, né? Ele vai ao oposto. É uma relação muito próxima. A gente, médico, já tem uma relação muito intensa com o paciente, principalmente na pediatria. Imagine o psicólogo. Exatamente. É muito pessoal, né? Muito. E além dessa afinidade pessoal, o profissionalismo. É e fundamental. tem que haver a confiança dos Sim, pais sim, para sim. seguir, né? E da E criança. muitas vezes, quando os pais falam pra mim assim, eu fui no psicólogo e não resolveu nada. Calma. Será que não teve um Foi duas feeling? sessões, Será? não resolveu Eu ia falar, não teve um filho, ainda não conseguiu ter uma qualidade específica para chegar a algo que possa resolver. Então, não é do dia para a noite. O imediatismo não funciona para o TDAH. Não. Não funciona. Essa frase, eu fui no psicólogo e não gostei, gente, sempre me incomodou. Porque você vai a um profissional médico, ele não acerta com você, você procura outro. Você vai em um cardio, você não se sente segura, você procura outro profissional, até que você encontre e pensa, não, agora é que eu estou mais segura. Não que você tenha que sair, né, procurando vários profissionais, mas com o psicólogo também é assim. Existe identificação e existe a sua disponibilidade, né? Geralmente também nós procuramos o psicólogo, às vezes não estamos tão disponíveis assim ao tratamento, aí nenhum psicólogo faz milagre. Mas, assim, a profissão é muito ampla e tem muitas abordagens. Então, é interessante você pensar qual abordagem eu preciso hoje Conhecer, né? e qual profissional. Buscar conhecer. Né? Porque tem muitos profissionais que trabalham de formas muito diferentes. Né? Sim. Então, a gente tem que encerrar, né? Esse papo que não tem fim, se a gente for falar de TDAH. Passa a tarde Passa a inteira. tarde toda. Porque ele está presente, né? No nosso dia a dia É bem mesmo. confundido. Mas lembrando que o TDAH existe, né? Não é um mito, não é uma muleta, não é uma invenção da sociedade moderna. Ele está aí, ele E é existe. sério. Só que ele precisa ser Sim. diagnosticado da forma correta, né? E excluir dos outros possíveis diagnósticos.
Quer complementar, Maísa, de hoje? Não, e assim, o que eu acho é que a gente precisa sempre, quando a gente fala de qualquer transtorno, e principalmente do TDAH, é entender o processo que a criança está vivendo na faixa etária dela, se está adequado ou não dentro dos marcos do desenvolvimento, e não deixar de pensar no TDAH e que ele existe e que o mais precoce a gente tratar, melhor é. Muitas vezes a gente não vai conseguir dar o diagnóstico ali com 3 anos, com 4 anos. Quase impossível a gente conseguir fazer isso. E não limitar uma né? criança ao diagnóstico. E né? não limitar, mas não deixar de realizar a intervenção. Exatamente. É. Isso que você falou é bem pontual. Apesar do diagnóstico ele ser considerado viável a partir de uma certa idade, as intervenções precoces são importantes. Ela não precisa de um diagnóstico. Não precisa de um diagnóstico, mas precisa já estar sendo estimulada essa criança aos 4, aos 5, aos 6. Porque muitas vezes acaba chegando lá aos 7, 8 anos e conseguindo um desenvolvimento da atenção de mais qualidade. Porque eu sempre falo, gente, sistema cognitivo é que nem músculo. Se você conseguir treinar esses músculos a tempo, muitas vezes você acaba prevenindo, né, nesse transtorno. Exatamente. Obrigada, meninas, pela presença, né? Representando aí nosso Outubro Laranja. Segue a gente também na Especialize. Lá a gente tem um foco dos transtornos na educação, né? Aqui a gente falou muito de consultório, do nosso dia a dia, mas a educação, os professores, as escolas estão sofrendo muito, assim como as famílias. Então, acompanha lá, né? E tão que a gente vai importante passar. quanto um profissional de confiança é informação correta. Que hoje em dia muito se fala, mas pouco se sabe exatamente o que é o transtorno do neurodesenvolvimento. E trazer o que vocês estão trazendo da Especialize para dentro da escola, isso daí vai fazer muita diferença nesses feedbacks para as famílias, porque às vezes o professor ele não tem conhecimento do que está acontecendo, mas ele tem conhecimento do pedagógico e que tem algo errado e que essa criança não está evoluindo. E quando vocês estão levando isso com a Especialize para dentro das escolas, os professores hoje eles começam a ter noção, nossa, e eles já começam a visualizar completamente diferente do que eles viam antes. Só não Então, dá isso um faz muita diagnóstico diferença. para criança, que ela chega lá rotulada, assim, com verdade. rótulo pronto, com diagnóstico pronto, ela já vestiu aquilo lá. As falas, né? Que às vezes são feitas inapropriadas. Mas é isso. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Tchau, gente. Tchau, Segue tchau. o canal. Beijo. Segue lá.